Olá, alunos do nono ano, sejam bem-vindos a mais um vídeo aula de língua portuguesa. Aqui é o professor Lucino Nascimento e na aula de hoje nós vamos ver algumas dicas que vão ajudar vocês na elaboração da atividade da semana, que é a produção de um poema protesto, certo? Então, nós vamos ver ao longo dessa aula várias dicas que vão ajudar vocês a produzirem um excelente poema. Então, se vocês já estão aí ansiosos, né, pensando no tema, pensando em como vocês vão escrever, fiquem ligadinhos nessas dicas que vão ser de grande ajuda na elaboração, tá certo? Então, gente, eu estou aqui na tela com aquela folhinha que vocês receberam, né? Aquelas instruções de como produzir o poema protesto. E aí eu acho que vocês perceberam que vocês vão ter basicamente dois desafios na produção desse poema, que é a escolha do tema e a preocupação com a forma do poema. Então vamos começar falando sobre o tema, certo? A produção, ela deve tratar de algum tema que seja de interesse geral, um tema de interesse coletivo. A escolha do tema aqui é parecida com a escolha do tema na carta aberta. Estão lembrados que nós estudamos o gênero carta aberta há pouco tempo? Então, o tema é na mesma linha para a produção de um poema protesto, certo? Vocês também viram exemplos, né, nos poemas que vocês estudaram nas atividades anteriores, né? Lembram do poema Bomba Suja, que a gente trabalhou na aula anterior, e também do poema Exp, né, que a gente também trabalhou em aulas anteriores. E aí vocês vão olhar a temática ali, viram como é a construção do poema, vocês podem dar uma olhadinha, revisar, só que aí vocês vão escolher o tema de vocês. E aí vocês podem protestar contra o consumismo, contra o descaso com o meio ambiente, a condição dos refugiados, a violência, a falta de moradia para populações carentes. São várias possibilidades de tema. A imposição de padrões de beleza, né, um tema que está assim, em alta ultimamente. Vocês também podem pensar na intolerância nas redes sociais, na circulação de fake news, que é outro tema que está em bastante evidência. O racismo também é um tema que está em evidência, especialmente no último mês, nas últimas semanas, né? Então, a escolha do tema vai ser nessa linha. Sempre temas ligados ao coletivo, ao interesse geral. Quanto à forma, o poema protesto ele deve apresentar o que vocês vão produzir, devem apresentar versos regulares, ou seja, formados pelo mesmo número de sílabas poéticas. Estão lembrados que na aula anterior sobre métrica, nós aprendemos a contar as sílabas poéticas dos poemas? Então, nesse poema, vocês vão ter essa preocupação de, se uma estrofe tem 4 versos, vocês formularem estrofes de 4 versos, vocês terem a preocupação de que cada um desses versos tem o mesmo número de sílabas poéticas. Por exemplo, se for um poema decassílabo, ou seja, que tem 10 sílabas poéticas, cuidem para que cada verso tenha 10 sílabas poéticas, para ficar simétrico, certo? E aí, depois que vocês produzirem esse poema, eu sugeri que vocês façam uma leitura desse poema para as pessoas que moram na casa de vocês. Por exemplo, vocês podem reunir a família, né, em um momento no sofá ou na hora da janta, né, quando terminarem o jantar, e aí vocês podem reunir todo mundo e fazer uma declamação para as pessoas que moram com vocês em suas casas, né? E a partir, né, vocês podem até pedir que essas pessoas elas avaliem as produções de vocês. E, a partir dessa avaliação, vocês podem, inclusive, fazer uma reescrita desse poema, né, com as sugestões dos próprios familiares. Ok? E aí, no momento de produzir, tem alguns pontos aqui que eu quero considerar com vocês. Da teoria para a prática. Vocês podem acompanhar na folhinha de vocês aí agora, nesse momento. E aí, na teoria, o poema protesto, ele expressa uma declaração de discordância em relação a algo que afeta negativamente o coletivo. Então, vocês vão escolher um problema e aí vocês vão se posicionar contra determinado fato, contra determinada ação, contra determinado problema. Entenderam?
E aí, ó, façam um levantamento dos problemas que mais incomodam vocês. Quais são os problemas da sociedade, do coletivo, que mais incomodam vocês? O protesto, ele nasce da indignação. Qual dos temas mobiliza mais as emoções e a consciência de vocês? É o racismo? É, por exemplo, a falta de conscientização com o meio ambiente? Né? É um problema no bairro de vocês? É a coleta de lixo que não acontece de maneira regular, por exemplo, no bairro de vocês? Como é que acontece a coleta do lixo? Isso pode ser um tema para um possível poema protesto, por exemplo. Né? E aí vocês vão se posicionar a respeito disso. O outro ponto, as produções desse gênero textual costumam identificar responsáveis pelo problema denunciado. Quem é o responsável por esse problema que vocês identificaram? Quem deve ser responsabilizado? As autoridades? A mídia? Os grupos sociais ou profissionais? Os jovens também? Será que são eles os responsáveis? Ou todos nós, ou é o coletivo? Por exemplo, se vocês identificaram lá o problema do lixo, talvez, quem é que é responsável por isso? É o poder público, que não faz a coleta de acordo com o que deve ser? É o pessoal do bairro que não coloca o lixo no dia certo? Tudo isso pode ser tema para um poema protesto. Outro ponto, além de abordar o problema, o poema protesto ele procura indicar modos de atuação para o interlocutor, né? Uma vez que vocês identificaram o responsável por esse problema, vocês podem transformar ele no interlocutor, ou seja, vocês podem direcionar, né, o poema de vocês para esse conjunto de culpados, né, ou esse culpado, por esse problema que vocês identificaram. E aí vocês podem direcionar o poema a ele. E sugerir atitudes, né? Que atitudes você quer despertar nesse coletivo, né? Ele deve mudar de comportamento, deve se engajar em alguma ação, cobrar atitudes, né? Vocês devem provocar nesse interlocutor uma ação, né? Fazer com que ele reflita sobre o tema e tome uma atitude. O poema protesto possui formas variadas. Os autores usam tanto formas regulares quanto versos livres, estrofes de tamanhos variados. Né? A forma dos poemas protesto elas são bastante variadas, mas nessa produção vocês devem usar uma medida poética regular, como eu já falei. Se for um poema decassílabo, cuidar para que todos os versos tenham 10 sílabas poéticas, ou 8, ou o tanto de sílabas poéticas que vocês acharem necessário, mas manter essa regularidade, né? Manter todo o poema com essa regularidade. Certo? Então, e lembrar sempre, né, que o poema ele utiliza uma linguagem criativa, ele utiliza, por exemplo, várias figuras de linguagem, né? E aí vocês já estudaram figuras de linguagem no 8º ano, né? Por exemplo, como metáfora, que é quando se faz uma comparação subentendida, quando nós usamos a linguagem no sentido figurado, né? Os poemas eles possuem muito isso. Então, prestar atenção nessa escrita também. Então, gente, depois dessa etapa de produção, como eu falei para vocês, vocês podem reescrever o poema se vocês julgarem que está faltando alguma coisa, que alguma coisa não ficou legal. E aí vocês podem, né, depois que vocês declamarem para as pessoas e elas derem sugestões, ou vocês mesmos identificarem alguns problemas, vocês podem se perguntar coisas do tipo: o poema apresenta um protesto? Né? É realmente um poema protesto? O interlocutor ele é convidado a agir para resolver o problema? Tem isso no meu poema, no poema que eu produzi? O tom do poema é firme e crítico, ou seja, eu estou ali fazendo realmente uma crítica nesse poema. O texto usa uma linguagem criativa, utiliza figuras de linguagem, por exemplo, né, sonoridade, rimas. A leitura do poema em voz alta revela um ritmo característico, ou seja, uma regularidade que lembra uma melodia. Quando eu estou declamando o poema, ele tem uma certa melodia ou uma regularidade nos sons.
né? A leitura do poema em voz alta mostra outros recursos sonoros, como as rimas ou as repetições expressivas, né? O poema de vocês, eles estão rimando, e aí vocês podem também pegar aquele esquema de rimas que a gente viu na aula de métrica, né? Vocês podem apresentar também regularidades nas rimas. A, B, B, A, lembram? Estão lembrados dessas dicas? O título do poema, ele contribui para a interpretação dele, ou seja, o título do poema ele tem a ver com o tema. Se uma pessoa lê só o título, ela vai imaginar o tema daquele poema ou sobre o que aquele poema vai falar. Essas são algumas reflexões que vocês podem fazer para uma possível reescrita do poema, tá certo? Então, nossa videoaula de hoje está se encerrando. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Espero que vocês consigam produzir um excelente poema. Tenho certeza, aliás, que vocês vão produzir poemas muito bons e aguardo ansioso para recebê-los, certo? Um abraço a todos e até a próxima aula.